Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje são os aspectos socioculturais dos rios acrianos na formação do território. Vamos lá. A ocupação do espaço acriano está relacionada às condições naturais, principalmente à hidrografia, que desempenhou um papel de grande importância nesse processo por construir a única via de acesso nessa região. O que a gente vai estudar hoje? A gente vai entender a importância, e o papel aí dos rios, dos rios acrianos, no processo de formação do nosso território. Os principais rios que drenam o estado do Acre, juntamente com seus afluentes e subafluentes, formam aí a bacia do Acre-Purus, e o rio Juruá, que formam com seus afluentes e subafluentes a bacia do rio Juruá. Então a gente pode observar aí no mapa, que a gente tem dois principais rios, o rio Purus, que junto com seus subafluentes e afluentes formam a bacia do Acre-Purus, e também o rio Juruá, que forma aí a bacia do rio Juruá junto com seus afluentes e subafluentes. Em épocas remotas, segundo aí alguns historiadores, o Acre era habitado por grupos indígenas, pertencentes aos grupos linguísticos panos, aruaques e catuquinas. Os panos, eles ocupavam a bacia do rio Juruá e os aruaques a bacia do rio Purus. Os indígenas acrianos organizavam-se em comunidades igualitárias, onde todos trabalhavam a terra para dela tirar o sustento do grupo. Realizavam a agricultura de subsistência, além da caça, da pesca e da coleta. Os grupos habitavam as margens dos rios para garantir sua sobrevivência e facilitar a comunicação entre eles. Então, o que a gente pode observar? Que desde aí o passado, os índios, são os povos aí que já habitavam aqui o nosso território, território acriano, eles utilizavam as margens dos rios, para sua sobrevivência. Por que as margens, Para quem entende aí de caça, de pesca, pesca principalmente a gente precisa, do rio. E a caça, muitos animais, eles descem, as margens ali dos rios para beber água, para poder ali se alimentar. E os índios, eles se aproveitavam dessa situação para poder caçar, para poder aí ter mais aí fontes de alimentos. Então a gente observa que os rios já desde desses primórdios aí, eles já tinham um papel fundamental, muito importante, principalmente aí para os indígenas. Antes do contato com os invasores brancos, os índios acrianos viviam da agricultura, cultivando milho, abóbora, mandioca, banana, batata, mamão, amendoim, verduras, tabaco, algodão, cana-de-açúcar e caju. Viviam também da pesca, caça e da colheita de frutos. Para o transporte de seus produtos ou viagens pelos rios, os índios utilizavam canoas e balsas. A gente pode observar, então, que além de utilizar aí os rios, para alimentação, para caça, para pesca, a gente pode observar que os rios, eles também eram utilizados para quê? Para a questão aí de locomoção, Os índios, eles utilizavam canoas, Tem também os ubás, que são os tipos de canoas que são aí mais compridas, que as canoas propriamente, E eles utilizavam, esses meios de transporte pelo rio, Era o modo de eles se locomoverem, utilizando aí os rios para isso. Em meados do século XVI, que os amansadores de índios e coletores de drogas penetravam pelos rios Purus e Juruá para coletar borracha, salsa-parrilha, bálsamo de copaíba, castanha e cacau. O governo amazonense, desejando descobrir uma passagem aí, longe das cachoeiras, ou menos extensa, para os povoados da Bolívia, autorizou uma missão oficial para exploração do rio Purus. Então aqui, a partir desse momento, a gente vai ver as explorações, que as primeiras, segunda e terceira explorações que ocorreram aí, nesses principais rios que a gente já citou. Durante o século XIX, essa região foi penetrada por homens vindos de outras partes do Brasil, através do rio Madeira, Purus, Juruá, Tarauacá, Iaco, o rio Acre e também os seus afluentes. Tinha aí as expedições pelas florestas, e os rios explorados por coletores, por pescadores e caçadores isolados. Aí a gente tem como destaque, o Francisco Manuel da Cruz e Flores Nicolau José de Oliveira, que foram aí os exploradores que alcançaram o rio Tarauacá
antes de 1847. E aí, entre 1847 a 1850, o Juruá foi explorado pelos irmãos Cristóvão e Antônio Coelho e pelo peruano Pedro José Cevalho. Esses exploradores, eles estavam em busca aí de ovos de tartaruga, tá? E também do óleo de copaíba. E a gente pode observar também, né, que as atividades econômicas, nessa época, elas eram mais desenvolvidas aí por comerciantes que vinham de Belém. Aqui a gente tem as imagens aí desses principais rios, né, que é o rio Purus, e também tem aí o rio Iaco, tá? A primeira exploração do Purus, ela foi feita por João Rodrigues Cometá em 1852, né, nessa objetivo aí de pacificar índios. Por que que esse pacificar índios está entre aspas, né? Porque essa denominação de pacificar não era bem isso, né? Muitas vezes acontecia aí de capturar índios, né, à força, para trabalho escravo, né, por isso que o pacificar está entre aspas, porque se a gente for olhar bem aí ao pé da letra, não era bem de uma forma pacífica, muitas vezes era algo forçado. E a segunda exploração foi realizada em nome do governo do Amazonas, pelo pernambucano Serafim Salgado, até o rio Iaco. A terceira expedição foi feita por Manuel Urbano da Encarnação, de descendência africana, em 1861. Né, o Manuel Urbano, né, ele foi considerado aí um dos grandes exploradores, né, da época. Ele estava em busca de encontrar um caminho para a Bolívia, né, para importação de gado. E aí temos o João Cunha da Correia, né, que é considerado aí o desbravador do Juruá, porque ele viajou, né, pelo rio aí entre 1857 a 1858, conhecendo bastante aí o rio, né, as margens do rio Juruá. Segundo alguns pesquisadores, o Acre foi descoberto, né, por William Chandler em 1864 a 1865, porque ele viajou pelo Acre, né, sobre a égide da Sociedade Geográfica de Londres, né, e em 1867 ele explorou o rio Juruá. Já em meados dos anos 60, encerra aí essa primeira fase da investigação geográfica do Purus, do Acre e também do rio Juruá. E aí, a partir de 1870, foi que estabeleceu-se uma ligação fluvial, né, com Manaus, que antigamente não tinha. A gente tem uma imagem aí do Parque Estadual Chandler, né, que é proveniente, esse nome vem justamente aí do rio Chandler, né, e aí nomearam o parque em homenagem ao rio. Agora a gente vai conhecer um pouco aí do papel, né, dos nordestinos na ocupação aí, né, do nosso território, né, o processo de migração dos nordestinos para cá, para o Acre. Por quê? Primeiramente, a gente vai entender por que os nordestinos, né, saíram lá do Nordeste para vir para cá, para o nosso território. Qual foi, né, o grande motivo que fizeram com que eles deixassem a sua terra e viessem, né, para cá, para o Acre? Primeiro, foi a grande seca no Nordeste, né, que deu aí em 1877 a 1878. Essa grande seca, ela prejudicou muito, né, o modo de vida dos nordestinos, prejudicou muito a economia. Então, o que aconteceu? Muitos deles acabaram deixando as suas terras, deixaram o Nordeste, né, para vir para cá, para o Acre, né, em busca aí de lucros rápidos e de trabalho. Nessa época, a gente tem o quê? Né, a exploração da borracha. Vocês podem depois fazer uma pesquisa mais detalhada, né, assistir outras aulas aqui, né, e observarem os ciclos da borracha, né, a importância da borracha para a construção do nosso território, e aí vocês vão compreender um pouco mais detalhadamente sobre essa questão, né, da economia e da borracha. Então, voltando, os nordestinos, eles vieram devido aí, né, o principal motivo foi a seca no Nordeste, em busca de lucros rápidos e de trabalho devido aí à exploração da borracha. Tinha o ciclo econômico da borracha acontecendo na época. E o que aconteceu, né? Por eles vierem para cá, na verdade, em busca desse lucro rápido, né, desse enriquecimento rápido, para voltar rápido para sua terra, para o Nordeste, teve aí uma grande dificuldade em formar centros urbanos, né, porque eles vinham em busca de lucro, em busca de trabalho, né, com o objetivo de lucrar rápido, de, né, enriquecer rápido e voltar logo para o Nordeste, né, o que não aconteceu dessa maneira. E por isso, né, teve essa dificuldade, aí, os centros urbanos não foram bem implementados aí, né,
teve essa dificuldade em formar esses centros urbanos na época. Em 1902, a região do Juruá teria em torno de 300 a 400 seringais, né? E teve também nessa região do Rio Juruá, houve vários conflitos com índios e bolivianos e peruanos, tá? Principalmente pela questão aí da borracha, né? E a exploração do Juruá, nessa época, ela foi marcada por conflitos violentos, justamente aí, né, por esses conflitos entre os índios, entre os bolivianos e também entre os peruanos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o papel do Rio Acre, né, o famoso Rio Acre. Por que ele foi importante no processo de formação aí do nosso território? Primeiro, para desenvolvimento, né, desenvolver aí a economia das cidades, né. Através de suas águas, as embarcações transportavam as mercadorias e, justamente por isso, né, não havia estradas. Portanto, o transporte era feito através do rio. A gente tem uma imagem aí, né, das antigas embarcações. Se a gente for observar, já eram embarcações grandes, tem umas menores atrás, né, mas já tinham bastante embarcações aí bem maiores, tá? E o papel do Rio Acre foi esse. Como nessa época não tinha as estradas, né, não tinha outra forma de transportar as mercadorias, o rio, né, não só o Rio Acre, né, mas como outros também, ele foi muito importante nessa época, porque era um meio, né, de locomoção, era o meio de escoar a produção, o meio de transportar as mercadorias na época. E foi isso, né? A gente agora vai para o nosso exercitando, né, para saber se vocês compreenderam bastante aí a aula de hoje. A primeira questão: a ocupação do espaço acreano desde o início está relacionada às condições naturais, principalmente ao que diz respeito a alternativa A, pecuária, alternativa B, agricultura, alternativa C, hidrografia ou alternativa D, extrativismo do látex. Quem que será a resposta correta? Vamos ver se você acertou. Para quem respondeu hidrografia, tá, está correto. Como eu havia falado anteriormente, os rios, né, não só o Rio Acre, mas os rios, eles tiveram um papel muito importante, né, na formação do nosso território, justamente pela falta aí, né, de estradas, pela falta de um outro meio de transporte para estar aí transportando mercadorias, e não só mercadorias, pessoas também, mão de obra, tá? Então, a hidrografia, a rede hidrográfica, né, ela foi muito importante para constituir aí esse processo, tá bom? Vamos para a segunda questão. Desde meados do século XVII, os amansadores de índios, né, e coletores de drogas penetravam pelos rios Purus e Juruá para coletar. Letra A, açaí, borracha e salsa parrilha. Alternativa B, borracha, cupuaçu e copaíba. Alternativa C, borracha, castanha e copaíba. Ou alternativa D, cacau, açaí e guaraná. Vamos ver aí se você, né, pensou e marcaria a resposta correta. Quem respondeu a alternativa C, borracha, castanha e copaíba, está correto, tá? Esses amansadores de índios aí, como a gente estava falando anteriormente, eles penetravam pelos rios, principalmente para coletar aí a borracha, né, a castanha e também a copaíba. Então foi isso. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? E para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.